Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um SIC Talks. Esse é o nosso 19º webinar. Sou a Diana Silag, coordenadora do SIC USP, Centro de Inovação e Construção Sustentável. Hoje o SIC Talks recebe os engenheiros Gabriel Antônio Marão, João Neves Fernandes e Luana Sato, que irão apresentar o webinar IoT e a construção do futuro. Quando pensamos em construção digital, vem à mente as soluções como BIM e impressão 3D, mas a construção digital vai muito além. Devemos incluir também soluções informatizadas como robôs autônomos, simulação digital, segurança cibernética, computação na nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada, Big Data e o IoT. Este último é o tema do nosso webinar hoje. IoT é um tema de imenso potencial de inovação, mas cuja aplicação ainda em desenvolvimento busca um design dominante por uma solução na maioria dos setores da economia. Para apresentar esse tema e debater conosco, trouxemos os especialistas. O engenheiro Gabriel Antônio Marão, que é presidente do Fórum Brasileiro de IoT, e com mais de 45 anos em atividades ligadas à inovação em tecnologia da informação. Foi executivo de empresas como IBM, Banco Itaú, Itautec e Itaúcom. Responsável pelas operações Itautec nos Estados Unidos, Portugal, Argentina, México, Equador e Espanha. Responsável pela negociação e concretização da transferência da tecnologia com grandes empresas internacionais, entre elas LG, Mitsubishi e De La Rue. O engenheiro João Neves Fernandes é diretor e membro fundador do Fórum Brasileiro de IoT. Foi diretor da Itautec, foi diretor executivo da Sucesso São Paulo, atuou na liderança na área de tecnologia da informação e automação da Engesa. A arquiteta Luana Sato é arquiteta e urbanista com dupla formação em engenharia civil pela Universidade de São Paulo. Atualmente desenvolve pesquisa de doutorado na Escola Politécnica, com foco em saúde e bem-estar promovidos pelo ambiente construído. Atuou como líder de pesquisa na unidade Embrapi, PoliUSP, Núcleo de Materiais para a Construção Ecoeficiente. Nas construtoras Tecnis e Cirela, atuou com desenvolvimento tecnológico, sistema de gestão da qualidade, homologação técnica de fornecedores e avaliação do desempenho de sistemas construtivos convencionais e inovadores. Antes de iniciar, gostaríamos de agradecer nossos apoiadores, a PoliUSP, o Departamento de Construção Civil da Poli, o Fórum Brasileiro de IoT, o CBCS e a Cátedra Construindo Amanhã. Convido os nossos participantes a enviar suas perguntas pelo chat, perguntas e respostas, que serão respondidas pelos palestrantes após a apresentação. Aproveito para convidar todos a se inscreverem nos canais do SIC USP, onde podem assistir outros SIC Talks, além de receber as novidades sobre os eventos dos cursos do SICs. Obrigada. Gabriel, a palavra é sua. Muito obrigado, Diana. Espero conseguir atender ao que você pediu, Diana. Algumas coisinhas, talvez a gente, na hora do debate, tenha que conversar um pouco mais. Como a Diana já explicou, eu sou presidente do Fórum Brasileiro de IoT, que tem 10, 11 anos que está existindo. Vou falar muito rapidamente sobre ele, vou falar muito rapidamente a IoT, o que é, e mais rapidamente ainda sobre dificuldades, preocupações e impactos. Na realidade, eu tenho essas apresentações sendo feitas e que eu precisaria de um pouco mais de tempo do que a gente tem aqui, mas eu pretendo dar os pontos. Então, o Fórum, desde 2011, que ele se constituiu, ainda não formalmente, mas já vinha com esse objetivo de mostrar a importância da IoT para a sociedade em geral, o que está acontecendo, e fazer que o Brasil fosse um participante global. A nossa preocupação, desde o começo, antes até disso, é que o Brasil não perdesse as oportunidades de tecnologia. O Brasil sempre teve uma boa penetração, boas universidades, bom trabalho de algumas indústrias se destacando no mundo. O exemplo maior, eu acho que tem sido a Embraer, mas a Petrobras era um grande exemplo de tecnologia no Brasil. A WEG é um grande exemplo de uma empresa brasileira que está atuando no mundo. Então, tem muitas empresas que são exemplos, e o Brasil, em tecnologia, tem uma tendência de perder. Então, o objetivo do fórum é, com um trabalho voluntário de gente do ramo de tecnologia,
tentar acordar o Brasil. Nós achávamos, quando criamos lá em 2011, que por essa época o Fórum não precisaria existir mais. Ele não era nem uma entidade, pessoa jurídica. Hoje há uns 5 anos ele já é. Mas hoje parece que precisa até mais. Na época a gente tinha que explicar o que era IoT. Hoje continuamos precisando, porque todo mundo hoje faz IoT sem nem saber direito o que é. Bom, e o que é, então? E eu estou usando aqui umas transparências. A minha intenção era usar as transparências que eu usava há 8, 10 anos atrás e depois usar as novas. Eu estou usando só as velhas, para não incumpridar o tempo. Mas o principal ponto da internet, das coisas, é esse permitir a comunicação do mundo virtual com o mundo real. Para isso, você precisa de uma identificação unívoca de cada coisa ou cada objeto. O paradigma de comunicações muda muito. Hoje, o IPv6, por exemplo, é uma das coisas que foi feita por causa disso. E os objetos, eles devem atuar no seu ambiente. E um ponto, que é o que eu vou estar falando, precisa romper o silo de aplicações para integração e interoperabilidade. Nós espero conseguir explicar tudo isso. Ainda hoje, o nome de Internet das Coisas, hoje ficou mais chique o pessoal falar de Cyber Systems. Mas tem, conforme o país, o Japão chama de computação ubíqua, e assim por diante. Demorou um pouco para o nome se consolidar. O conceito, eu acho que não consolidou até hoje. Mas, basicamente, o que é a internet das coisas sob esse ponto de vista técnico? Não entendi. Sob esse ponto de vista técnico, o que é o conceito? De que há uma identificação do ambiente físico, ela tem que ter tomar consciência de onde está e ter acesso a uma rede. Então, isso aí é o básico do que a internet das coisas faz. Tem alguns critérios básicos para que possa ser chamado de uma coisa e que possa ser chamado de internet das coisas o uso. E aí tem uma série de tecnologias que a gente chama de tecnologias habilitadoras. Então, aquela lista que a Diana falou, e a que vier nova por aí, no conceito da internet das coisas, são tecnologias habilitadoras. E a internet das coisas em si não é uma tecnologia. Ela é o bom uso das tecnologias. Então, ela tem alguns critérios, tipo isso que nós estamos falando aqui. Mas você precisa ter essas coisas. Precisa saber onde está, precisa saber quem é, precisa ter acesso à rede. Aqui, muito rapidamente, falando, China, Japão e Coreia, há mais de 10 anos, estão fazendo isso, fazendo internet das coisas, com diferentes nomes. O Japão, na realidade, é o pioneiro no mundo. Acho que há uns 15 anos atrás, eles começaram a fazer automação residencial. É um professor famoso lá, e que foi quem implantou. E isso traz algumas consequências. Por exemplo, a identificação unívoca foi feito um critério para o Japão. Mas, então, Japão, China e Coreia foi uma prioridade do governo, é uma prioridade do governo. A China fez o Wuxi, não sei se está escrito certo aí, para ser uma cidade de tecnologias novas. O Japão, para fazer uso, para teste de smart cities, fez Yokohama. A Coreia fez Songdo. Os Estados Unidos, eles, como sempre, são pioneiros em patente. Acho que eles estão perdendo patente para os Estados Unidos agora. E eles têm programas, mas realmente a linha dos Estados Unidos é que vença a melhor empresa americana que fizer a melhor proposta. Eles não, o governo não se envolve tanto quanto com os outros países em geral. E a Europa tem sido realmente quem puxou. Nós mesmos chegamos na internet das coisas pela Comissão Europeia. Eles têm feito projetos de todos os tipos em procura de inovação, e eles dão um estímulo muito grande para as empresas, ao contrário daqui do Brasil, onde os nossos, com raras exceções, o investimento para que as empresas desenvolvam produtos, em geral, só é dar dinheiro para centro de pesquisa ou para universidades. Lá eles têm um estímulo muito grande. Inclusive, os projetos, desde que não seja um projeto super científico, a liderança do projeto tem que ser de empresa. Isso é uma das diferenças muito grandes que a Europa tem tido.
E o Brasil, como sempre, está envolvido em tudo, tem feito coisas. Nós temos exemplos. O Brasil foi pioneiro de muita coisa, e coisas importantes. No varejo, por exemplo, o Brasil ainda é o país que fez melhor o uso da tecnologia, coisa. Na medicina, nós estamos fazendo muita coisa. No agronegócio, tem algumas coisas que são ainda únicas no mundo. Então, o Brasil está fazendo coisas assim, ainda está em tempo de nós jogarmos na primeira divisão do mundo, né, nessa tecnologia. Mas é um trabalho muito grande, porque, em geral, todo mundo gosta de começar de novo. O que foi feito, abandonando coisas que já foram feitas. Então, como eu disse, nós temos... Este é o resultado principal. Nós temos muita coisa acontecendo. O BNDES fez um projeto, que a Luana vai estar falando mais, mas nós temos usuários, e isso é um dos papéis do fórum, de tentar envolver todo mundo. O fórum não representa a indústria, como não representa a universidade, como não representa usuários, e nem setores econômicos, mas nós procuramos representar o país, a necessidade do país, e trazendo gente para dentro. Então, parte da razão da gente estar falando aqui é de queremos colaborar para que o Brasil possa fazer certo. Bom, estou tentando ser bem curto aqui. O que é o problema que tem acontecido? Isso aqui é uma coisa também de uns 10 anos atrás, mas quando começou a internet, milhões de nós seria algo impossível de pensar. Aí, quando veio o celular, os bilhões de coisas que começaram a existir fizeram acreditar que realmente nós teríamos a internet das coisas, onde teriam trilhões de nós. Ainda não chegamos nos trilhões, mas essa promessa continua. Então, isso tudo gera muitas necessidades. A mudança do IPv4 para o IPv6 foi nessa época, aí, uns 10 anos atrás, quando chegou à conclusão que ou se fazia um novo endereçamento do IP, ou não iria ter internet das coisas. É quase uma paranoia nossa do fórum a questão da interoperabilidade, porque a internet das coisas é vendida quase como um sonho. A sua geladeira vai falar com você, isso aqui vai falar com não sei o quê, vai tudo. Só que, na prática, o mundo trabalha por silos. E o mundo vale para os governos, vale para as indústrias, vale para todo mundo. E a interoperabilidade, você tem vários níveis também. Você tem o nível técnico, o nível sintático de conversas, de semântica, de organizações até. A hora que você tem um ministério que cuida de uma coisa e outro ministério que cuida de outra, isso já é uma das variáveis que muda. Então, realmente, a IoT pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, e usando qualquer tecnologia, porque, como eu falei, a tecnologia é algo que habilita, que torna possível que a internet das coisas faça, seja na medicina, seja no varejo, seja na segurança, em tudo é. E o Brasil tem exemplos muito bons disso. Na agricultura, o Brasil tem feito coisas excelentes. Medicina também. Smart homes, nós estamos com um mundo de coisas sendo feitas. Nós, Fórum, que trabalhamos, temos uma colaboração muito grande com o Fórum Internacional, também achamos que, além dessas coisas que nós temos que tentar seguir o que a ONU está fazendo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou passar por isso aqui, mas é algo que está dentro da nossa cultura de que as coisas sejam feitas tentando preservar a natureza. Aqui eu teria um filminho que passaria coisa que não é esse ainda, mas basicamente tudo pode mudar. Com a IoT, tudo pode mudar. Então, ter ideias pré-concebidas são complicados, porque a cada passo de uma tecnologia nova, nós podemos ter... Há 10 anos atrás, quando nós estávamos aqui, o chip de radiofrequência, o RFID, era considerado que seria a única solução para a identificação unívoca. Hoje isso mudou muito. O código, o QR Code, e também a questão de reconhecimento de imagens,
ficou tudo, mudou, ficou tudo barato, que na época não era. O celular conseguiu resolver um monte de problemas, quando puseram câmera nele, resolveu um monte de problemas. Então, o que eu estou tentando dizer aqui? Não fique com ideias muito fixas no que é, porque tudo vai mudar e provavelmente para melhor se nós conseguirmos fazer. Aqui eu quero tentar dar uma visão. Isso aqui é de um projeto da Comissão Europeia que chama Arquitetura da Internet das Coisas. E essa árvore aqui foi a coisa que eu achei mais próxima de conseguir explicar o que é a Internet das Coisas. Embaixo, as raízes são as tecnologias habilitadoras. Os troncos são essas regras, essa questão de debater, que a Internet das Coisas coloque, tentando resolver e ajudar no problema de interoperabilidade e um monte de problemas que nós temos. E os frutos são as soluções. Mas você veja, tem que ter um ponto comum onde todos se... Eu vou sair daqui, porque eu quero passar um filminho e eu volto a falar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Do you think an orchid will ever be able to tell its story? Do you think a flower will one day tell us where it was grown, how it was treated, or how it got here? Do you think it's possible to teach traffic to speak? Do you think a car can call an ambulance faster than a phone? Do you think it's possible for devices to automatically deliver important, often life-saving data to those in charge? Can you imagine an ambulance that gathers critical information before arriving at the hospital? And that a patient could be examined before he even enters the emergency room, saving precious time for the patient and his family. None of this is science fiction. It's all part of a concept that our team has been working on for several years, the Internet of Things. The main challenge for making this dream come true is finding a way to connect many different applications and technologies in one coherent network. The thing is, they are not connected. For instance, there are 6 different systems at work in our medical example. We call them silo applications. Before the devices can talk to each other, we need to provide them with a common language. In other words, a set of design rules, protocols, and interoperable technologies. That's exactly what IOTA does. It installs a sort of grammar. IOTA's first task is to identify the basic components of each application silo. Next, all those components must be broken down into smaller elements. IOTA now arranges those elements into a more general framework, the IoT Architecture Reference Model, ARM, for building a never-ending variety of IoT applications. The IoT ARM is a sort of compendium for a common language of the Internet of Things, a toolbox for developers. So yes, in the future, things will talk to us and to each other to make our lives easier and safer. And we will make them talk. Esse vídeo tenta mostrar, isso aí tem uns 7 anos, ele não é, esse projeto ele deve ter começado há uns 10 anos atrás, que é tentar mostrar a internet das coisas, ela só será o que se promete
se conseguirmos resolver esses problemas. E nos últimos anos, a maior parte das empresas, as grandes empresas, as pequenas empresas, as startups, as coisas, têm evitado tratar do assunto da interoperabilidade. Todas elas dizem, não, tudo meu funciona interligado. Funciona interligado entre as suas próprias soluções. Se nós não tivermos, esse é um dos papéis do fórum, da gente debater e achar, e nós não estamos defendendo esta ou aquela solução, nós estamos defendendo que o mundo não pode ficar nos 50, 60 Hz, no bitola do trem, tem que achar uma solução, e sim, hoje você já tem coisas como o Japão, que começou muito na frente, que vai precisar ter uns soquetes de coisa, mas para ter esse que se mostra aí de um futuro brilhante, de que o médico já vai saber o que aquele paciente sofreu acidente ali, se ele morasse na Conchinchina, ele saberia também os dados. Se nós não tivermos essa interoperabilidade, esse sistema de definição única daquela coisa, o que é, vai ser um pesadelo, não vai ser vai servir só para perseguir bandido ou pessoas não interessantes para o governo. Bom, era isso. Acho que passo a palavra para... Eu tentei cortar, espero que não tenha sido muito longo, Diana, o que eu falei, mas menos do que isso eu não conseguiria fazer. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço para apresentar o que eu venho discutindo sobre internet das coisas no início da minha pesquisa de doutorado na engenharia civil da Escola Politécnica. Vou apresentar aqui o Plano de Ação para o Brasil, que foi desenvolvido pelo BNDES com parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e a consultoria McKinsey. Não é novidade, esse projeto foi realizado em 2017, e tem vigência até 2022, e os principais objetivos desse projeto foram traçar um diagnóstico do Brasil para a implantação de internet das coisas, entender como os outros países estavam fazendo, e identificar quais seriam os campos de aplicação, que eles chamam de verticais, e os temas importantes a todos esses planos de aplicação, que eles chamam de horizontais. Vou explicar isso na sequência. Bom, essas foram as 10 verticais elencadas pelo plano. Mas em qual delas a construção civil se insere? Bom, em várias. A infraestrutura urbana, por exemplo, quer dizer, a adoção de IoT na infraestrutura urbana, ela se encaixa em cidades inteligentes. Mas, como isso já é uma realidade, os dados já estão sendo utilizados pela Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a gente não vai abordar aqui, o que a gente quer é discutir ideias novas. Bom, então, o que a gente vai falar agora? Que os produtores de materiais e componentes, por exemplo, eles pertencem, por exemplo, às verticais fábricas. As obras, elas podem se encaixar na indústria de base, a distribuição de materiais e componentes em logística, e os ambientes que abrigam as atividades das pessoas em casas e escritórios. E, determinadas as verticais, o plano tinha como objetivo identificar qual seria a frente prioritária de incentivo, ou de fomento, né? Incentivo financeiro. E como a gente pode ver, pela matriz que está aí, a atividade fim da construção civil ficou de fora. Mas aqui eu coloco uma provocação. Quando as pessoas pensam em tecnologia e ambiente doméstico, elas pensam no quê? Algumas pessoas pensaram nessas coisas. Aqui, destaque para a cafeteira hackeada com pedido de resgate. Bom, brincadeira à parte, eletrodoméstico inteligente pode facilitar bastante a vida corrida de algumas pessoas e pode até ser importante para pessoas com déficit de mobilidade. Mas essa abordagem aproxima muito essa vertical de itens de mero conforto. Já os escritórios, eles ganharam uma maior relevância perto da frente prioritária porque eles estão atrelados à bandeira de redução de consumo de energia e aumento de produtividade. Mas será que a gente pode imaginar a adoção de internet das coisas para além da automação de controles e acionamento à distância? Eu vou mostrar que sim. Essa aqui é uma aplicação que foi criada num cenário onde
a população idosa com algum déficit cognitivo ou de mobilidade desejava ter uma vida ainda autônoma e independente. Então, o ambiente assistido surgiu como uma solução para isso. O ambiente assistido, ele se trata de distribuição de sensores comunicáveis, interconectados com uma rede, e que essas informações elas são enviadas para um receptor que tem a capacidade de processar esses dados, inclusive, por exemplo, indicar a atividade física dessa pessoa está abaixo do esperado, ou então identificar que a porta de saída da casa foi aberta. Esse é outro exemplo de sensores que são colocados embaixo do piso, e aí isso pode facilitar a localização de uma pessoa para um cuidador no meio da madrugada, e pode estar conectado, por exemplo, com um sistema de iluminação noturna para caminhada, para auxiliar e evitar a queda. Esse outro exemplo aqui é um sensor que é colocado embaixo do colchão, que consegue identificar batimento, respiração e movimento. Ah, mas hoje a gente tem smartwatch que faz isso, só que tem gente que não gosta disso e pode não gostar, enfim, não se adapta a esse tipo de... Então, esses sensores do ambiente assistido, eles são menos invasivos. Esse outro exemplo aqui é um dispositivo desenvolvido pelo MIT que detecta a condição da marcha da pessoa. Cada um tem uma marcha típica e esse sensor ele detecta os desvios que podem indicar algum declínio cognitivo, algum problema de ataque de coração, ou então pode ajudar até na identificação da qualidade de recuperação de uma pessoa que passou por um processo cirúrgico. E esse outro exemplo aqui, um pouco mais ousado, ele não é atual, ele é até antigo, se eu não me engano, foi descontinuado, mas essa bacia sanitária, ela se propunha a avaliar o peso da pessoa, medir pressão sanguínea pelo assento, aproveitar a coleta de amostra de urina e fezes para fazer análise de nível de glicose, análise hormonal, o que poderia ser bem útil, talvez, para esse momento de pandemia, que a gente não podia ir em laboratório, enfim. Mas aí, eu coloco aqui outra pergunta. Será que a gente tem que ficar nesse campo só da remediação? Será que a gente também não pode atuar na prevenção? E aí, eu já entrando um pouco mais no âmbito da construção que eu estou acostumada, a gente pode usar a internet das coisas para fazer avaliação de desempenho em tempo real. E a gente também pode fazer avaliação de satisfação do usuário de uma maneira menos invasiva e influenciadora. E até a gente pode chegar a traçar uma correlação entre resultados de simulações computacionais num contexto de avaliação pré-ocupação, e traçar uma correlação entre os resultados da simulação com os resultados de ensaio em campo. Ou então, esses resultados, essa amostra maior, estendida, de análise de desempenho em tempo real. Já existem algumas empresas que se propõem a fazer isso, que são alguns exemplos. E aí, me aproximo do tema do meu doutorado, que se a gente consegue ter dados sobre avaliação das condições de exposição em tempo real, se a gente consegue ter avaliação de desempenho em tempo real, se eu consigo identificar o bem-estar em tempo real, eu consigo fazer uma avaliação da adequação do ambiente construído para aquela pessoa e atividade. E ainda, o edifício, com esses dados, ele pode até vir ter algum tipo de reação no sentido dessa promoção, de se tornar adequado para que a pessoa se sinta bem e procure a saúde e felicidade. Bom, como o Gabriel falou, o Japão ele é pioneiro. No dia da apresentação do professor Masa, da Universidade de Melbourne, eu descobri que ele orienta um aluno com um tema próximo e que o Japão já tem produto que se propõe a fazer exatamente isso que a gente está perseguindo.
e com a adoção de IoT. Então, resumindo, eu acredito que a construção civil ela também se insira na vertical saúde, não só ambientes hospitalares, no caso de ambientes hospitalares, e outras frentes de avaliação do edifício também demonstram isso, como certificações ambientais. A certificação WELL foi uma primeira e foi seguida por algumas outras. Mas para que tudo isso aconteça, como o Gabriel falou, é necessário o avanço nas horizontais. Essas são as 6 horizontais elencadas pelo plano do BNDES. Eu destaco aqui a questão da formação de pessoas para que tudo isso, que esse ovo fique em pé, né? Então, assim, não é uma abordagem multidisciplinar? Mas hoje, ouvi no curso do fórum, que mais que multidisciplinar, é uma tratativa interdisciplinar. Os profissionais, eles têm que saber e conversar na língua do outro profissional para que o diálogo aconteça. Além disso, nesse contexto de obtenção de dados pessoais, de saúde, destaco a importância da questão da privacidade e da discussão de dados proprietários, a quem esses dados vão pertencer. Ao usuário, ele vai ter portabilidade desses dados se ele mudar de ambiente construído, enfim, são discussões que são importantíssimas. E também ressalto a questão da interoperabilidade, porque toda essa questão dos sistemas e das verticais, elas precisam estar conectadas. Bom, essas aqui são as referências, depois vocês veem no YouTube, e esse aqui é o meu contato. Agradeço mais uma vez pela atenção. Acho que foi muito bom, e queria agradecer então a participação de todos, agradecer o Jonas, a Luana, o João, o Gabriel, a participação. Muito obrigada a todos.